Então, muito obrigado pela participação de vocês. A ideia hoje é tratarmos com abertura a qualquer momento, por mais que exista um roteiro previamente estabelecido, a partir inclusive das respostas das enquetes do nosso grupo de WhatsApp. Se alguém quiser intervir, fazer alguma colocação, extrair alguma dúvida no decorrer do processo, sinta-se à vontade, tá? Basta aí levantar a mão, que inclusive já é a nossa primeira inquietação aqui, né? Além de mim, quem sente um aperto no peito só de pensar em dinheiro? Ó, eu sei que eu estou nesse time. Só de pensar, por vezes, né? Obrigado, Vitor. Tá ali, né? Eu sei que isso tira o sono de muitas pessoas, né? E causa, inclusive, questões de atrapalhar o rendimento no local de trabalho, nos relacionamentos e por aí o valha. Então, creio que não seja uma percepção isolada, né? Até mesmo algumas pesquisas trazem que nós temos dificuldade com a reserva de emergências, aquela reserva prevista para situações que fogem ao nosso controle, e a todo instante isso pode acontecer. Nós temos também uma admissão propagada quanto à nossa dificuldade em lidar e conhecer finanças. É difícil eu ter essa percepção do dinheiro, né? O que fazer se não gastar. E algumas pesquisas também trazem que a educação financeira é uma das áreas que deveria ser ensinada desde as séries iniciais nas escolas. A dificuldade de aprender essa educação financeira, quiçá empreendedorismo, por exemplo, é apontado como uma carência que, quando chegamos na fase adulta da vida, opa, tem ali um reflexo. As decisões, seja por entender a inflação, então observemos, por mais que um indicador de inflação diga de um IGPM, um INPC, um IPCA, isso talvez nada tenha a ver com a minha inflação pessoal. Então, quando é dito que o litro do azeite está no valor incomensurável, né? Está estratosférico. Se eu não uso azeite em casa, aquilo não faz diferença na minha inflação pessoal. De tal sorte que, por vezes, minimamente esse conhecimento nós não temos. Quando a gente fala sobre cálculo de juros, eu tenho um compromisso financeiro que não foi pago na data acordada e preciso fazer um determinado cálculo, né? A Marli, que está por aqui, por vezes precisa fazer um cálculo trabalhista usando uma taxa referencial de juros, uma taxa Selic, até mesmo essa dificuldade de computar, seja por correção monetária, seja por cálculo exponencial dos juros compostos, é algo que não faz parte do nosso dia a dia. De tal forma, isso dito, nós teremos hoje esse diálogo. Para quem por aqui está, é o que me habilita, né, ter essa inquietação com a educação financeira, além do aprendizado próprio pela vida. Me qualifico como professor há mais de 2 décadas, tem alguns livros entendidos como best-seller, especialista em finanças comportamentais, é entender que nossas compras, elas são feitas muito mais pela emoção do que pela razão. Daniel Kahn, psicólogo, mas que ganhou o Nobel da Economia, traz estudos sobre isso. Nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Nessa área das pessoas físicas, criei um método chamado 5D, irei apresentá-lo também no decorrer do nosso diálogo, e para CNPJs, eu uso o método CSI, que é colocar-se na cena do crime, eu digo assim, né? Então são métodos dissociados. Um para CPF, que é o 5D, propósito da noite, e o CSI, que é para CNPJ, é uma outra história, um outro momento. Tenho o selo Top Voice do LinkedIn e entendo que o que me qualifica o Serasa é me dar uma pontuação 1000 de 1000 em educação financeira. Nessa tela, o destaque para alguns livros, como esse primeiro, de capa verde, que ficou por 2 anos consecutivos na lista dos 10 mais vendidos da Amazon Prime Day, Matemática Financeira.
Esse ao lado, Excel e HP12C, foi meu primeiro livro de 2008 e o mais vendido até hoje. É um livro entendido também como best-seller. Se quiserem procurar um pouco mais sobre o Jarbas, eu deixo o site professorjarbas.com.br, onde tem livros, cursos, e-books, as palestras que são disponibilizadas. Tá? Bom, como aqui não estamos falando sobre mim, mas entender essa organização financeira para 2026 sem se endividar, vamos entender o cenário macro, como o Brasil está com as finanças. Olá, Márcio, tudo bem? Bia Roseli também chegando por aí, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los conosco essa noite, né? Então, se eu pensar de forma macro, eu procuro sempre, quando eu trago alguma apresentação, ter os dados mais atualizados possível. Então, vejamos, salário mínimo foi reajustado em janeiro, R$ 1.621, posso assim dizer, um centavo é por minha conta, e só terá um novo aumento em janeiro de 27. Fica em stand-by. Mas mensalmente, o IBGE traz uma ideia de qual é a média de salário do brasileiro, hoje de 3.600. Se eu pegar 1.600 e multiplicar por 2, eu estou aqui sem calculadora, mas deve dar algo próximo a R$ 3.240. Vejam que 3.200, 3.300, ele está próximo dos 3.600. Então, ou seja, o brasileiro ganha em média 2 salários mínimos. É isso que eu quero trazer nesse slide. Não levar necessariamente as contas ao pé da letra. Contudo, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, diz que o salário mínimo necessário no Brasil, em fevereiro deste ano, deveria ser de R$ 7.165, o que dá aproximadamente 4 salários mínimos. A média é o dobro do salário mínimo, mas ela é a metade, deveria ser o mínimo. Eu aqui brincando com as palavras. Então, vejam, se eu ganho menos de R$ 7.165 mês, eu estou abaixo daquilo que o DIEESE entende como é o necessário para eu sobreviver minimamente ao longo de um mês. Contudo, existe uma pirâmide salarial no Brasil que traz que 92% da população brasileira recebe menos de 5 salários mínimos por mês. Então, se eu pegar 1.600 e multiplicar por 5, vai dar algo em torno de R$ 8.000. Se alguém, por aqui, ganha mais de R$ 8.000, está na lista dos 8% dos brasileiros que ganham mais. Então, notem que a classe média ela é muito achatada. Eu posso estar ali num patamar diferenciado em relação à grande maioria, mas eu estou muito distante daqueles que estão com 60 salários, que tiram mais de R$ 100.000 por mês, que é da ordem de 0,1% da população, né? Essa pirâmide retrata a nossa realidade. Possivelmente boa parte esteja até os R$ 7.500. Se nessa sala tiver alguém acima dos R$ 7.500, está num patamar diferenciado, mas não necessariamente num patamar de conforto, mas muito acima da média. Isso dito, o Brasil, ele também vive uma crise emocional. Eu peguei dados recentes. Em janeiro, nós tivemos o maior índice histórico de inadimplemento no país. Tem 2 fatores que estão levando a esse nível. Irei citá-los adiante. Aí podemos concordar ou não, se alguém quiser dialogar para entender é isso ou não é, sinta-se à vontade. Mas observemos, ó. Esse nível de dívidas faz com que uma pessoa tenha, em média, R$ 6.453 em dívidas, sendo que cada dívida é em torno de R$ 1.600. É apenas uma referência média. Voltemos à tela inicial. A média é um balizador. Mas isso representa
524 bilhões de reais em dívidas, comprometendo quase que a metade da população brasileira. Se eu pegar essa coluna com os estados do Brasil que está à direita, observemos que o diferencial em porcentagem não é muito distante, mas talvez poderia nos causar estranheza o Distrito Federal, que tem uma renda per capita altíssima, está entre os mais endividados do país. Então, aqui é um patamar que vai do Amapá e ali na parte de baixo, a gente observa que não cai muito esse percentual. Ou seja, não dá para dizer que a região sul é mais endividada que a região norte, ou que a região nordeste é mais endividada que o centro-oeste, não dá para dizer. Isso é dividido pelo país. E como é que ocorre essa consequência de dívidas? Via de regra, entendermos o cartão de crédito como extensão da renda. Se eu tenho no limite que a administradora do cartão de crédito concedeu como extensão de renda e usá-lo, aí é um dos principais fatores de endividamento. Não é um número que muda muito de um mês para o outro, eu procuro sempre atualizá-los. Então, o mais recente que nós temos é janeiro fechado. Então, aqui eu tenho um comparativo dezembro 25 com janeiro 26. Se eu olhar esse círculo maior, está na ordem dos 26% das dívidas cartão de crédito. Notem que tem algo em torno de 20%, 19,6%, saltando para 19,8%, financeiras, que isso é muito delicado também. Financeira, eu estou falando em um percentual de juros superior ao do cartão de crédito, superior ao empréstimo consignado, por exemplo, que é um desconto em folha de pagamento. A financeira disponibiliza nos calçadões crédito fácil, às vezes até mesmo quando eu vou numa loja de departamentos no shopping e alguém me oferece dinheiro rápido. Vocês também observam que quando a gente vai numa loja de departamentos comprar roupas, né, é difícil até a loja aceitar que paguemos à vista. Geralmente a loja já oferece de prontidão, né? Quantas vezes, né? Vamos fazer nosso cartão. Então ali é uma forma também de usar esse conceito da financeira, né? O negócio daquela loja não é vender roupas. O negócio dela é vender crédito. Mas enfim, essa tela aqui a gente mostra que não há diferença também por gênero. Então, não dá para falar, o Wagner está aqui, a Roseli também, não dá para falar que, dependendo do gênero, eu me endivide mais. Observemos, se pensar ali masculino, feminino, mas poderíamos atender 17 gêneros de LGBTQIAPN+, essa relação não muda. Agora, o que me preocupa como educador financeiro? A faixa etária. Nós temos aqui essa leitura indo dos 18 até acima de 60. Notem que de 18 a 25, o que acontece no ciclo da maturidade financeira? Eu estou no início da minha jornada profissional, possivelmente a minha renda ainda é baixa, mas já existe algo em torno de 11% desses jovens comprometidos. Seja antecipação de sonhos, algumas compras para efeitos de comparação social. Então, eu acabo me endividando. Oi, Jairo, por gentileza? Só chamando atenção, né, pelo que eu estou entendendo, aqui nós já não estamos mais falando de endividado, estamos falando de inadimplentes, é isso? É Exatamente, aquele querido. que não está conseguindo pagar. É isso mesmo. Muito bom. Muito Ah, obrigado, viu? Não sei se eu tinha deixado de forma transparente, mas é um inadimplemento, que eu já não consigo pagar. Muito obrigado, viu, querido? E também observemos na outra ponta, acima de 60. É aquela pessoa que, por vezes, tem que se manter no mercado de trabalho, porque a família depende ainda daquele recurso monetário e acaba gerando também dívidas que não paga. Por vezes, até dívidas por conta de terceiros. Emprestou o cartão de crédito, emprestou o nome, o CPF para um parente, enfim. Nesse meio, que vai dos 26 aos 60, que é onde tem a maior parte, se nós somarmos 33,6 com 35,4,
Arredondando, deve dar em torno de 80%. Tá? Me permitam aqui, eu não preciso chegar na exatidão do número, não é essa a ideia. A intenção é 70, mostrar, certo, 70%. a participação, né? 70%, né, querido? 7 em cada 10. Vejam, dos 26 aos 60, 70%. Eu sou Jairo, já me corrigindo, a matemática, que não é minha área, né, mestre? Eu tenho dificuldade aqui com os cálculos, né? Então, nós Isso temos mesmo. ali, não mais boa hora que precisar, tá? Por gentileza. Então, nós temos algo em torno de 70% que estão naquele período de conquistas, consolidação, criam um padrão e, quando vem o imprevisto, não consegue retroceder. Então, uma dificuldade ali desses 70% é cair um pouco o padrão da sua qualidade de vida, por algum imprevisto que aconteça ou alguma situação que queira antecipar o consumo, mas observa assim, opa, e agora? O que eu faço, né? Meu vizinho vai descobrir que eu estou com dívida, então isso é inadimplemento, tá? Então essa é a nossa realidade. Então, os livros, né, aquilo que eu estudo, traz o seguinte, a escola não ensina, nós mostramos lá no início. Ninguém me ensina a lidar com dinheiro. É tabu nos lares. Nós não conversamos sobre. Eu trago crenças limitantes. Aquilo que eu ouvi falar em casa, eu reproduzo. O que leva, então, a esse endividamento e, por consequência, em alguns casos, o inadimplemento. O uso do cartão de crédito em excesso, extensão da renda, o controle. Aí eu tenho alguns mentorados que falam assim, mas eu tenho a planilha. Ótimo. O que que eu marco na planilha? O que aconteceu. E a proposta do método 5D é você antecipar, é você se organizar. Porque se eu for olhar na planilha o que aconteceu, eu só estou constatando o óbvio, que eu gasto mais do que eu recebo. O que mais pode caracterizar? Financiamentos sem planos realistas, muitos por vezes não trocam de veículo, trocam de dívida, acaba de pagar a última parcela de um financiamento, já pensa no próximo financiamento. E isso é não ter um plano realista. E, por vezes, as compras que são geradas pela emoção. Pode ser status, mimei, o movimento que aconteceu, pode ser estresse, pode ser ansiedade, e por aí vai. Então, aqui, a gente consegue mostrar que dívidas, por vezes, e boa parte delas, não está associada à renda, única e exclusivamente. Está muito mais associado ao comportamento, à questão da impulsividade. No livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, duas formas de pensar é o chamado sistema 1. Nós primeiro compramos e depois é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eu vejo o que vai acontecer. Isso dito, também há um cenário, acho que o Alex aí entende, né? E que nós mudamos algumas estruturas de soluções. Talvez há 10 anos ou um pouco mais, essa palavra nem fizesse parte do nosso vocabulário, o streaming. E hoje, quantas assinaturas nós temos? É Netflix, é a Amazon, é a Paramount, é a Disney Plus, é a Globoplay. Quantos nós temos? Spotify, se não pensarmos em música. O artista, ele não lança mais o CD, ele lança a música. Então, é uma forma de consumo também que mudou. Foi para o streaming. Não preciso mais ir à locadora buscar o DVD. E isso aconteceu no momento do Blu-ray. Eu acho que tem um pouco mais de 10 anos. Consumimos também transporte por aplicativo, como por vezes eu uso, né? Eu acho que vocês também recebem o conceito do padrão que o algoritmo descobre. Tem um dia da semana que eu utilizo o serviço de uberização, de Uber, né? E quando não uso, o celular me notifica. Hoje você tem o hábito de, né? Então já está aqui previsto para você fazer a sua cotação. Eu acho que vocês passam por isso também. Então, nós temos situações de apps, né, de tanto, inclusive, concorrência, que trouxe uma outra forma de.
entendia-se até que o taxista iria assumir, mas é um profissional que ainda permanece. Algumas famílias optam por ter aquele motorista de confiança e ainda permanecem com o serviço de taxista. Creio eu que em menor proporção. Posso trazer também que o IBGE prevê que em 2060 nós seremos mais idosos do que jovens na sociedade, porque as famílias estão reduzindo a quantidade de filhos e aumentando a quantidade de pets. O que que a gente leva na educação financeira a longo prazo? Eu não sei se meu pet vai me acompanhar na consulta médica daqui a 20 anos. Eu tenho minhas dúvidas, né? Pode até ser que eles também evoluam até lá e sejam companheiros, inclusive nesse instante, né? Possam ser acompanhantes de quarto, se eu passar por uma internação, por exemplo, né? Mas nós estamos deixando os filhos de lado, as famílias estão diminuindo. Outra percepção, alimentação por delivery. Talvez eu, há 10 anos, não tivesse a opção, né? Quando a gente fala assim, fast food, o entendimento era uma ida ao shopping, era uma ida até a loja, né? O restaurante, a lanchonete que fosse, que tivesse a opção do fast food. Aí nós geramos o conceito do aplicativo, da plataformização, e isso é facilitado. Chega em casa, no local de trabalho, então nós deixamos de utilizar a alimentação em casa e adotamos, perdão, né, no modo de falar, né, deixamos de ir para o fogão, né? É claro que o delivery chega em casa, né? E até o mais absurdo, a meu ver, é que às vezes a família sai domingo para almoçar fora procurando comida caseira. Eu quero um restaurante que tenha comida caseira, mas a gente não almoça em casa, né? O Guilherme já conhece as piadas, né, Guilherme? Então, mas obrigado aí pelo feedback, tá? E por fim, esse daqui é o mais crítico e eu associo a um dos slides iniciais. Eu li hoje que as bets já representam o maior percentual de endividamento do brasileiro. Então, se o de crédito ainda permanece como um dos principais elementos que geram o inadimplemento, as bets já estão, inclusive, comprometendo o varejo. E existe também o tal do TZ, o tirzepatida, que está reduzindo, inclusive, o consumo de arroz. Tem hipermercado que já está sinalizando que a venda de arroz tem diminuído. E alguns, né? Opa, David, legal tê-lo aqui também, viu, querido? Valeu o feedback, né? Só de não apostar, a gente está fora da curva, né, David, né? Então, tem a tizepatida, que é a caneta emagrecedora do momento, que também está impactando nossos hábitos de consumo. Isso dito, temos aqui números das bets. Se nós pensarmos, Jairo, sobre o percentual de leitores no país, no ano passado foi a primeira vez que esse percentual ficou abaixo dos 50%. Isso quer dizer, a grosso modo, que da população brasileira, mais da metade não lê. E o mercado de livros, em um ano, 2024, que é a última pesquisa que eu tive acesso, movimentou 4 bilhões de reais. 4,2, 4 bilhões e 200 milhões de reais. Mercado editorial de livros. As bets por mês, à época, movimentaram 30 bilhões, o que representa 240 por ano. 240 bilhões ano. O que é isso? Imediatismo. Eu quero uma solução imediata. É vender o almoço para comprar o jantar. Eu acho que é assim que a gente usa, né? No popular. A média nas bets, R$ 164,00. 13% do orçamento familiar é destinado, o que seria a alimentação, vai para a bet. 8 milhões de pessoas inadimplentes. Podemos falar o varejo, 103 bilhões foram comprometidos do varejo. E quando a loja fecha, o que que a gente fala? A culpa é do governo. Isso daqui já virou uma questão social, o uso da aposta online, né? Comprometendo, em média, 20% do salário mínimo.
tá? Mas isso é o que a gente vê. Bom, mas como nós também não estamos falando do Brasil, é apenas aqui ter um sobrevoo para entender o macro, esse momento de diálogo com vocês foi proposto com um aquecimento no grupo, algumas enquetes foram apresentadas e as respostas personalizaram esse diálogo de hoje. Primeira pergunta: o que me interessa aprender? Aí as respostas aqui registradas, a maioria, 19, planejar o futuro. Então, fazendo uma análise, como alguém que estuda finanças comportamentais, observa-se desejo no futuro, mas uma desorganização atual. E sem organização, eu não consigo planejar. Sem método, eu não tenho consistência. É isso que nós vamos trabalhar daqui para frente. Bom, de que forma? Com o comportamento. Eu preciso ter nas finanças controle e consciência. Consciência já é plausível, tanto que estamos aqui. Então, quem está aqui conosco, a consciência já está aflorada. O comportamento também. Por quê? Está aqui como ouvinte. Está ali trocando com agora o sistema 1 e o sistema 2 do Daniel Kahneman, aqueles pontos de inflexão. Opa, eu levantei a mão porque eu sinto aperto quando eu falo sobre dinheiro. Então, isso dito, organizar o dinheiro é uma estratégia. Por quê? Quando eu quero planejar o futuro, eu quero investir. Mas o que eu digo para mim mesmo? Ah, eu vou começar esse mês. E começo? Geralmente não. Mês que vem eu começo. E também não começo. Por quê? Apareceu um vazamento, apareceu um imprevisto, eu quero resultado rápido. Olha lá nas bets, o que se busca é isso, é o resultado imediato. E geralmente, o poder dos juros compostos, que segundo Einstein é a oitava maravilha do mundo, eu não consigo ver da noite para o dia. Não é pirâmide. Isso é com consistência, é com o tempo. Então, eu preciso primeiro tratar minhas dores para depois buscar o que eu quero para o futuro. Na segunda enquete, em que validamos o planejamento financeiro, o que é observável em quem participou? Tem a intenção de se planejar, possivelmente já iniciou e tem consciência. O que a gente precisa adequar? A continuidade, que é você ter uma disciplina, é ter uma clareza, porque se eu não fizer de forma transparente, eu não vou muito longe. Então, o ideal é que eu faça acompanhado de alguém que já passou pelo processo, que vai me ensinar, como a gente fala no Rio de Janeiro, o caminho das pedras. Já levou os tombos e agora vai me guiar para aquele melhor caminho que eu fuja desses espinhos. E isso ocorre com método. Isso dito, o que é essa proposta? É alinhar conhecimento com disciplina. Porque se eu não tiver método, eu permaneço nas dívidas. Se eu não tiver clareza, os meus gastos emocionais permanecerão. E sem disciplina, eu posso apostar, não é uma bet, né, que é uma força de expressão, que se eu tiver um aumento salarial, a única situação que eu vou me colocar é gastar mais. É me adequar a esse novo padrão e esperar um novo aumento salarial porque aquele não foi suficiente. Então, os números em finanças, eles contam uma verdade que é delicada. Por vezes, não é ganhar mais, é você ter uma organização. E essa organização a gente diz, ficar 2 degraus abaixo daquilo que você poderia. Porque, veja, se eu tenho um salário de R$ 4.000, aí, de repente, me aparece uma oportunidade para 5. Ora, se eu vivia com 4, por que agora eu não consigo viver com 5? Pensando em quando eu viverei com 6. Então, isso é o conceito da educação financeira. E essa preocupação está atrelada ao que nessa tela eu apresento. Será que é verdade que o marketing conhece mais de nós do que nós mesmos? Então, será que o marketing lhe conhece melhor do que você conhece a si mesmo?
Às vezes nós estamos, meu celular não está por aqui, mas eu ia mostrá-lo, né? Mas às vezes nós estamos conversando próximo ao celular e de repente o tal do algoritmo nos traz uma possibilidade de compra daquilo que estávamos conversando. Um tênis, conversando sobre um tênis para fazer a esteira na academia ou para fazer uma caminhada na rua, no parque que seja, e aparece aquele produto no celular. Então, isso é percepção do tal do algoritmo. Nós também temos a dopamina. Tem até o livro chamado Nação Dopamina, que mostra que nós queremos imediatismos, nós somos guiados por recompensas. E isso é muito natural. Até mesmo no método que eu adoto, as recompensas elas existem. Eu preciso validar aquilo que eu conquistei. As pequenas vitórias têm que ser, de fato, eh, comemoradas. Agora, eu tenho que ter atenção às armadilhas do consumo, ao prazer imediato. No consumo, se eu vou ao shopping e encontro uma calça com uma etiqueta de 100 por R$ 70 e compro aquela calça, eu direi que ganhei R$ 30, porque é o valor do desconto dado naquele produto. Mas se eu não precisava da calça, a verdade é que eu gastei R$ 70. Então, essa é a ideia da armadilha do consumo. Não sei se já viram, é um meme, né? Em que uma pessoa chega num balcão de um estabelecimento comercial e ali está ao alcance dos seus olhos, digamos que garrafas de água, né? E a pessoa coloca no cartaz ao lado que uma água, digamos, né? Uma água é R$ 3 e 3 águas é R$ 20. Ó, uma por 3 e 3 por 20. Né? O professor Jairo vai falar, conta não fecha. Mas qual é o propósito daquele meme, né? A pessoa percebe que aquele cartaz está equivocado, aí ela fala, ó, me dá uma água. Aí a pessoa vende, ela entrega ali R$ 3. Ela pede, ó, me dá outra água. Aí ela vende, a pessoa entrega mais R$ 3. Aí ela pede, me dá mais uma água. Aí a pessoa entrega mais três. Aí nesse momento a pessoa ri de orelha a orelha e fala, ó, comprei 3 águas de você e paguei R$ 9. Por que sua placa tá 20? Aí a pessoa que está vendendo responde o quê? Ora, quando você chegou aqui, quantas águas você iria comprar? Eu acredito que nenhuma, né? E você está comprando 3. Então, isso é que a gente chama de armadilha do consumo. Entendido? Às vezes tem ali, compre 2 e leve 3, e a nossa mente é levada a entender que aquilo nos é favorável. Temos o conceito do efeito manada, que é um viés muito delicado. Eu uso aqui o conceito chamado VISIAT, what you see is all there is. Só existe aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu estou vendo é tudo que existe, né? Então, aquilo que eu conheço é o que eu decido, é o efeito manada. Tem a influência do nosso entorno, das redes, nós só postamos as conquistas. Difícil alguém postar as dores, é muito raro. Então, isso nos influencia também. Temos datas comemorativas, está se aproximando agora o chocolate, aí depois tem o Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem até a Black Friday, ou aquele instante que a gente fala que se paga a metade do dobro, né? Enfim, falta de educação financeira, por vezes, impacta no rendimento, no local de trabalho, nos relacionamentos, tira o sono e por aí vai. E esse ciclo de compras é quando nós cedemos a impulsos. Então, tem que ter muita atenção. Eu poderia já deixar aqui uma regra que eu uso, que é a da chamada 24 horas. Eu não faço qualquer compra sem passar por ela. Então, penso em algo a comprar, mesmo que seja no e-commerce. Eu posso colocar no carrinho e deixo ali. Somente no dia seguinte eu finalizo aquela compra e aí já teve o tempo suficiente para eu pensar assim, de fato eu preciso ou, opa, não precisava. E o carrinho é abandonado. Então é uma dica, né, inicial passada sobre algo que a gente utiliza e funciona bastante. Porque
85% das nossas compras duram menos de 5 minutos. Oi, Jairo. Professor, se me permite, né? Enquanto você bebe uma água, sabendo disso, né? Dessa possibilidade de você esperar e não comprar, né? E avaliar melhor, o marketing ele faz justamente ao contrário, né? É o famoso, as pessoas mais novas não lembram, né? Mas é o famoso ligue já, né? Ele faz uma propaganda e fala: ligue agora, os primeiros 100 vão receber um desconto. Olha, o estoque é limitado, enquanto durar o estoque vai ter um desconto. Então, quer dizer, eles te incentivam, te impulsionam a você ligar na hora ali para não pensar muito. Isso tem bastante, né? Bom, mestre, mas eu pensei que fosse meu amigo, mestre. Pensei que fosse meu amigo, porque tem o método 5D que eu vou ofertar hoje, né? E vou falar que são para os 10 primeiros. Isso. Se não fechar Mas hoje, os 10 a- primeiros, né? aqui, mas aqui não é para gastar, aqui é para economizar. Está investindo em si, né? Investindo em conhecimento, Isso. né? Mas Exatamente. isso é o senso da urgência, né? A escassez, né? A escassez, a urgência, são gatilhos mentais, né? Utilizados em marketing, né? O Gui trazendo o temporizador daquela ideia de pertencimento, se eu perder essa oportunidade, não sei se outra acontecerá, e nossa dificuldade em dizer não. Nós temos muita dificuldade do não por conta da aceitação. É muito raro, é muito raro, né? Poderia trazer um case vivenciado recentemente, mas vamos deixar para quem for para a mentoria, né? Bom, as marcas sabem disso muito bem, sobre esse uso do ciclo, a dopamina, utilizam com muita propriedade, mas isso de todo não é ruim. É o papel do marketing fazê-lo. O nosso é conhecer os mecanismos de defesa, entender se aquilo se faz necessário ou não. Então, quando eu tenho impulso, vai pela emoção, geralmente gera um arrependimento, um sentimento de culpa e a repetição do ciclo. Agora, se eu me planejo, se eu sei aquilo que eu quero, eu avalio necessidade, eu vou comparar preços, às vezes esperar o momento adequado, né? E também atrelado ao Fear of Missing Out, que é o efeito FOMO, que é o medo de ser esquecido. Ah, se todos estão fazendo, por que que eu não? Né? Ou seja, muitas das nossas aquisições, elas se dão por alguma recomendação do algoritmo. Não necessariamente a escolha foi minha, por vezes é do algoritmo. Acreditamos nisso? As pesquisas trazem que 76% das decisões de compras não são minhas, é o algoritmo. Até é válido, né, trazer que nós usamos bastante esse conceito de comprar online, e se não tivéssemos esse portfólio de produtos, muitos deles talvez nem tivessem nos nossos lares, né? Mas são tantas opções que a gente acaba comprando. Então, para não perder a oportunidade, é o chamado FOMO, Fear of Missing Out. E existe também o FOBO, Fear of Best Options, que é quando você tem muitas opções. Por isso que restaurantes, por exemplo, utilizam cardápios enxutos. Você tem ali 5, 6 opções. Mas quando vai no restaurante que tem 214 sabores de pizza, aí para você escolher qual vai ser o meio a meio, por mais que no final seja mussarela e calabresa, é difícil. É difícil. Então também tem esse cenário. De tal sorte que existe esse chamado ciclo das dívidas. O impulso gera a compra gera dívida, me deixa estressado, com sentimento de culpa, eu gero uma nova dívida, um novo impulso, e esse ciclo não sai mais. Posso associá-la à chamada corrida dos ratos. Tá? E no livro Dinheiro e Emoção, que está lá no meu site, professorjarbas.com.br, apresento sobre o marketing, o que ele sabe sobre nós, o que nós trazemos das crenças da infância, as conversas que ouvimos em casa, na nossa primeira formação de valores, né? Ó, dinheiro não traz felicidade, se é rico é porque não é honesto. Então, esse livro, que está disponível nesse QR Code, ele traz essas informações. Bom,
Indo aqui para a parte final, que é mesmo a cereja do bolo, é entender o propósito desse diálogo. Essa organização financeira, na nossa última enquete no grupo de WhatsApp, que eu já agradeço quem respondeu, porque, além de evidenciar o que as pesquisas já comprovam, gera a possibilidade de ter um material personalizado. Então, se voltarmos a ter uma outra aula ano que vem, já é outra proposta de slides, porque nós vamos ter outra tratativa de respostas de enquetes. Quando perguntamos o que mais te impede hoje de organizar sua própria vida financeira, nós temos ali 4 evidências. O efeito, o conceito da consequência, ora, eu não organizo porque não sobra dinheiro. O conceito operacional, opa, eu não consigo controlar os gastos. O comportamento, que é a dificuldade em manter o hábito, manter a repetição, e a estrutura, não sei nem por onde começar. Então, quando a gente fala em operacionalizar, tratar comportamento, estruturar, estamos falando de um método, estamos falando em disciplina, manter uma sequência. Com isso, voltando lá às pesquisas, o Brasil no cenário macro, existe um chamado ciclo de maturidade. Quando nós vimos aqueles pictogramas, né, dos bonequinhos, mostrando que nas duas pontas, o início da carreira e na fase idosa, existe um nível menor de inadimplemento, mas existe, isso preocupa. No meio, que está ali dos 26 até os 60 anos, né, que está na fase mesmo produtiva em maior escala, conseguindo melhores oportunidades de emprego, mas com alta taxa de dívidas, isso passa pela maturidade. Então, se nós pegarmos até os 30 anos, e cada vez mais a sociologia diz que a adolescência está sendo retardada, então até 30 tem quem entenda ainda como adolescência. O que é difícil ter até essa fase da vida, né? O impulso, a, o saldo é o que você tem na conta, não mais que isso. Endivida-se facilmente porque o crédito chega. Tem até aquelas máximas nas redes de quem pega o dinheiro no banco digital e apaga o aplicativo, né? Assim, ó, se a agência bancária não existe, não tem nenhum ponto físico, é só eu apagar o aplicativo que acabou a dívida, né? Tem quem pense dessa forma, né? O bom do guia é que, mesmo sabendo das piadas, né, Gui, ainda dá o emoji ali da. Obrigado, viu? E o Wagner aí concordando também. Tem um momento seguinte, que é da prosperidade inicial, quando, claro que depende da geração, vem desde o Baby Boomer até os betas, né, que é a geração atual, que mudam os hábitos. Lembremos que passamos por essa adequação, né? Que estão na fase da consolidação do carro, da casa, mas os desejos mudam com o passar das gerações. Então, é muito comum eu chegar aos 45 sem uma reserva de emergências, quando já deveria ter. É muito comum, na prosperidade inicial, eu falar o seguinte: poxa, trabalhei tanto, eu mereço, e fazer a compra pelo impulso. Agora, na consolidação, que é dos 45 a 60, isso também não é fechado, não quer dizer que seja ali, né, nessa contagem mesmo, até os 60, se você teve aquela prosperidade depois dos 30, como é que eu mantenho agora o padrão se a minha renda já não é mais a mesma? É muito difícil ter adequação aqui para cair o nível da sua renda. Então, vive refém de um padrão já estabelecido. Essa daqui é perigosíssima. E deixa para investir um dia. Assim, ó, vou começar a investir. Mês que vem eu começo, mas é difícil. Por isso, esse nosso bate-papo hoje. O carnaval já passou. E 26? Como é que vai ser? Eu vou esperar chegar o Natal? A Copa do Mundo, se falar assim, vai chegar a Copa, parece que hoje o Brasil não animou muito, né? Para falar assim, vou torcer pelo Brasil, né? E no mais, depois dos 60, é delicado por alguns fatores. Um em cada 10 idosos, apenas um, consegue se manter com recursos próprios. Os outros 9 ou têm o INSS, e isso não será suficiente,
Eu não sei se eu seria alcançado pelo INSS. Por mais que tenha um bom tempo de contribuição, não sei se eu consigo me aposentar. Então, tem a questão de depender do governo, depender de familiares, depender dos filhos. E essa semana postamos nas redes, no nosso conteúdo gratuito, que filho não é plano de aposentadoria. Eu não preciso, não posso, não devo imputar para os meus filhos a responsabilidade comigo na fase idosa. Eu tenho que buscar meus meios para não chegar nessa percepção, né? E também a nossa expectativa de vida está aumentando, além da qualidade de vida, é claro, né? Com isso, chegando aos 40 mais, né? Por vezes tem aqueles que se sintam o recheio de algo, seja de um sanduíche, por exemplo, um hambúrguer, né? Que você está no meio. Tem que trabalhar para a educação dos filhos, ao mesmo tempo tem que cuidar dos pais, que estão na fase idosa e não se prepararam para isso. Tem algum familiar que ainda precise, de alguma maneira, né, da ajuda do irmão, enfim. Então, isso compromete demasiadamente e tira o sono. Então, tem essa questão, além da saúde também, né? Se eu não cuidar da minha saúde, pode ser que eu precise de alguns recursos que, o que a gente fala, e eu não conheço o dia de amanhã. Eu não sei como será amanhã, enfim. Essa tabelinha ao lado mostra, apenas de forma simbólica, né, que se eu guardar R$ 50 por mês, investindo a uma taxa de 1%, também simbólica, que não é nada fora do padrão, só que é uma taxa nominal, né, uma taxa de referência. Em 10 anos eu tenho R$ 115.000. Em 30 anos, perdão, em 10 anos eu tenho R$ 11.000. Em 30 anos eu tenho R$ 175.000. Bom, não é muito. Eu não vou parar de trabalhar porque eu cheguei a R$ 175.000. Mas eu acho que ajuda, né? Para alguma emergência, eu acho que ajuda, né? Então, é a ideia do investimento, se eu já comecei, o melhor dia para começar a investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. Eu pensar que aos poucos isso vai ganhar corpo, né? Agora, se eu posso ter uma renda maior de investimento, veja um exemplo. Se eu investir R$ 500 por mês, em 30 anos eu chego a 1.700.000. Dá para parar de trabalhar? Eu creio que não, mas já ajuda na renda passiva. Dependendo de qual seja o seu nível de consumo, de repente dê para parar de trabalhar. Tá? Então, aqui é para mostrar que, às vezes, a gente chega num momento da vida que eu tenho que pensar assim: opa, e meu amanhã? Está se aproximando. Eu posso falar num olhar de quem já tem mais passado do que futuro. Isso eu posso falar com lugar de fala, né? Isso posto, chega aqui a parte reservada para o término desse bate-papo, mostrando como eu posso me organizar. Então, o que que eu vejo? Identificar seus gatilhos, o que que me leva às compras, e por vezes eu não preciso, ter um tempo de espera antes de qualquer aquisição. Sugiro minimamente a regra das 24 horas. Na mentoria, eu dou N exemplos de como fazer, situações práticas que eu utilizo. Fazer uma lista quando for comprar online. Não é só ir para o mercado, mas vai fazer compra online, tem a lista também. Às vezes a gente fala assim: ó, no mercado não vá com fome, leve a lista, mas isso também serve dentro de casa ou com o celular na mão, com as compras online. Evitar comprar quando tiver sobre forte emoção, seja ali culpa, estresse, euforia, qualquer que seja, muita atenção. Isso gera muito arrependimento depois. Tem orçamento para os supérfluos, eles têm que existir. Às vezes a gente fala na regra 50, 30, 20. Ela é muito propagada, né? Eu preciso ter os não essenciais, mas eu tenho que ter um limite. Eu devo ter uma ida por mês a um restaurante, um show daquele meu artista que vai acontecer uma vez por ano. Eu tenho que ter esses mimos, mas eles devem ser planejados. Evitar o cartão de crédito quando não tiver ali algum retorno. Tem aqueles que adotam por conta de milhas, por conta de algum
cashback de relacionamento com quem ofertou a instituição financeira. Pergunta: isso daqui de fato é duradouro ou é só momentâneo? Agora, o principal, e isso em casa é muito adotado: toda vez que entra um item, sai outro. Então, se eu pudesse dar um exemplo macro, uma dica macro de como se organizar financeiramente, praticar o desapego. Quando nós doamos, recebemos em dobro. Eu tenho essa leitura de longa data comigo e até aqui funcionou. Praticar o desapego, né? Valorizar o que nós temos, por mais que eu tenha desejos de outras conquistas, eu tenho que saber que aquilo que eu conquistei, ele também foi fruto de muito trabalho, de muito merecimento. E assim, entramos aqui nos nossos minutos finais, né, com o método 5D. No QR Code tem o teste da saúde financeira, é um teste gratuito que eu disponibilizo para quem quiser entender em que momento está da sua vida financeira. Fazendo o teste, eu dou um feedback, entregando um plano de ação, um mapa personalizado do diagnóstico e o que fazer para melhorar a saúde financeira. O 5D, ele parte do diagnóstico, a partir desse teste, vai para a disciplina, que é a geração de hábitos, entra no desejo, porque se eu não tiver motivos para ter o dinheiro, eu não preciso do dinheiro. Dinheiro ter por ter não é construção de riqueza. Eu preciso ter dinheiro porque eu tenho propósitos. Os meus estão aqui atrás. Os meus propósitos principais estão aqui. Conhecer o mundo. Estou há pouco para fechar. Se nós pegarmos o litoral brasileiro, sou muito praiano, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, só restava conhecer o Sergipe, Aracaju. Fui nesse último carnaval, não prometeu nada, entregou tudo. Uma belíssima cidade, já não vejo a hora assim de voltar. Então, o que eu gosto é conhecer novas culturas, vivenciar experiências longe de casa. E dinheiro tem que ter propósito, é o desejo. Aí nós vamos para o quarto D, que é conhecer os instrumentos financeiros de diversificação, entender conceito econômico de liquidez, retorno, risco. Eu falo, o Alex estava ali dando feedback, mas eu estava no fundo garantidor de crédito do Banco Master. Então, por mais que seja da área de finanças, eu confiei parte dos meus investimentos ao Banco Master. Então, qual foi a prova? O fundo garantidor funciona. Mas não é porque nós conhecemos que a gente deixa de, por vezes, errar. Então, diversificar é entender os propósitos, entender time. Eu preciso a curto, médio ou longo prazo daquele investimento. E o método, ele apresenta também essa proposta. E finda com desfrute. O desfrute eu chamo de você ter, além do propósito, o porquê ter o dinheiro, o que você fazer com ele. O desfrute é, por exemplo, ir a um restaurante e não ficar preocupado com aquela coluna que tem os valores. Você olhar apenas o cardápio. Se o valor é 10 ou 100 reais, pouco importa. Isso é o que eu chamo de desfrute. É você fazer aquilo que você quer sem passar por cima de ninguém. Ou seja, responder o que, se eu posso, se eu devo e se eu quero. É o final do método 5D. No QR Code, eu deixo acesso ao teste. Quem quiser preenchê-lo, eu dou feedback com o mapa da saúde financeira e também um plano de ação. E esse método, para quem ele é? Para quem precisa se organizar financeiramente. Então, afora essas dicas trazidas hoje, o que a gente apresenta no método com mais profundidade, com acompanhamento. Para quem cansou de começar e não dar continuidade, ou seja, disciplina, criação de hábitos. Para quem quer sair do improviso, lidar com o futuro não é improvisar, é você ter muito bem estabelecido sua SMART, que é o conceito das metas, que elas sejam específicas, mensuráveis, temporais e por aí vai. Alguma coisa que é prático, aplicável e também é simples, sem formulações mágicas. Última coisa que a gente usa no método, planilha.
planilha ela vai marcar aquilo que aconteceu e não aquilo que eu tenho que fazer. Ora, se eu quero sair de dívidas, guardar dinheiro, construir futuro, o método é para mim. Agora, para quem não é, né? Para quem acredita que se eu aumentar meu salário, aumentar minha renda, eu vou melhorar. Eu só vou mudar meu padrão. Para quem procura uma solução da noite para o dia, uma fórmula mágica não é um método. Para quem não quer mudar seus hábitos, nós temos o chamado ritual dos 10 minutos. Por exemplo, todo sábado pela manhã eu reservo meus 10 minutos para verificar minha situação financeira. É um ritual que eu já faço há décadas. E na mentoria, isso é feito com acompanhamento. É mudança de hábitos. Não precisa ser o sábado pela manhã, mas que você tenha o seu tempo consigo mesmo, uma vez por semana, para entender em que pé você está financeiramente. Para quem quer investir sem entender o básico, o método também não funciona. E quem espera resultado sem disciplina. Então, se eu quero ter um resultado, eu vou precisar também me doar. De tal forma que nós estamos com um ano curto, 2026 teremos mais feriados e mais possibilidades de gastos, de viagens curtas, né? Aquelas chamadas de bate e volta. Eu tenho eleições, tenho Copa do Mundo, então nós vamos ter momentos de confraternização, de reunião com os amigos para assistir jogos de Copa nos bares, com churrasco, enfim. Então nós temos mais possibilidades de gastos também. O que a gente propõe no método? Consciência, e isso nós estamos com 23 nessa sala nesse instante, é um excelente número, pessoas que já demonstram consciência. Além da consciência, já possuem um comportamento preparado para a mudança. O que falta? Organização. E essa organização, ela se dá aqui, com alguns retornos de quem eu já acompanho. Então, observem um feedback que eu tive de WhatsApp, de uma pessoa que eu acompanho na mentoria, sobre a sua consciência. Notei o gasto alto com comida do trabalho, somando um total de R$ 322. Se não tivesse gastado tanto com comidas, já conseguiria terminar de pagar os uniformes que comprei. Isso é consciência. A pessoa já sabe, opa, o dinheiro foi para cá, mas deveria ir para lá. Aí vejam um comportamento, ó, de outro feedback. As finanças estão controladas. Não gastei nada no cartão. Estou aguardando o pagamento para pagar os débitos pendentes. Então a pessoa ali já mudou seu comportamento com dinheiro. É um outro feedback. E notem quem já chegou ao nível da organização. Hoje eu faço aniversário de investidora fiel ao meu propósito. Não falhei nenhum mês. Quer exemplo maior do que esse de disciplina? Não falhei nenhum mês. E isso é apenas acompanhando ao largo. É a pessoa colocando-se como protagonista da própria vida. Vou focar nesse ano de 2026 e manter meus aportes todos os meses. Então, nessa tríade, consciência. Por mais que estejamos em um grupo de WhatsApp silenciado, por vezes algumas informações chegam soltas semanalmente que seja, mas ali há um grupo com a consciência. Planejar o futuro, organizar finanças. O comportamento se estabeleceu por estar aqui, agora precisamos da organização. Essa organização, indo para a parte final, eu proponho aqui um exercício que comumente é feito, né, nesses meus encontros com as aulas, é saber que nós somos três personagens. Existe um eu do passado, que tomou as decisões erradas, gastou por impulso, fez dívidas e se arrependeu depois. Tem o eu do presente, aquela que tem consciência do que precisa ser feito para as mudanças, sabe que precisa de disciplina, consistência para continuar seu processo evolutivo, e o eu do futuro, que é alguém que ainda eu não conheço, mas em breve conhecerei, seja amanhã, por exemplo, né? Seja daqui a 3 minutos, eu estarei com o meu eu do futuro, mas por vezes eu não quero cuidar desse eu do futuro daqui a 10 anos, que vai chegar, daqui a 20 anos, que vai chegar. Como é que eu quero chegar lá? Eu quero ser a versão que construiu a sua própria riqueza,
que vive sem preocupações financeiras, que conquistou a liberdade de fazer suas escolhas sem ser refém do dinheiro? Então, imagine no nosso exercício, se o seu eu do futuro encontrar o seu eu de hoje, ele vai lhe agradecer ou não? Essa é a reflexão que fica. O que será que esse eu do futuro espera do Jarbas de hoje? Poxa vida, né? Você me deixou aqui a depender do INSS, a depender dos filhos, ou você construiu o nosso futuro? Isso tudo com equilíbrio. Não é proposta do método lidar apenas com o futuro e esquecer o presente. É eu saber que existe um equilíbrio entre quem eu sou hoje e quem eu quero encontrar daqui a um certo tempo. Então, com isso, eu apresento o método 5D: diagnóstico, disciplina, desejo, diversificação e desfrute. Está disponível nesse QR Code. É uma mentoria que ela é feita de forma individual, contudo, hoje eu apresento a possibilidade de tê-la coletiva, uma abordagem que é humanizada para que tenhamos propósitos com dinheiro. O que está incluso nessa mentoria? Suporte WhatsApp comigo. Eu não digo 24 horas, né, porque depois da alta da Covid, eu aprendi que meu celular não vai mais para o quarto, então o celular ele fica em outro cômodo, então por isso eu não digo que o suporte ele é de 24 horas, tá? Mas inclui finais de semana, encontros ao vivo, então não é um curso, não é a ideia de ter aulas gravadas, é um momento de estar com o mentor, trazer ali a sequência daquilo que for estabelecido como proposta de tarefas e um feedback ao vivo, quinzenais. Então, são 5 encontros ao vivo. O primeiro para diagnosticar, o segundo momento para entender os primeiros passos, a disciplina, e fechamos no mapa de desejos, aquilo que eu quero de curto, médio e longo prazo. Um checklist mensal para entender em que pé nós estamos avançando. Eu faço comparativos de um mês para o outro. Os relatos são muito surpreendentes de quem diz: pro, consegui economizar tanto de um mês para o outro, aí essa economia já vai para uma aplicação. É muito interessante, é muito satisfatório de quem acompanha. Indicadores, assim como nós temos para as empresas, CNPJ, tem os indicadores gerados para CPF. O e-book Dinheiro e Emoção e o e-book Do Zero ao Primeiro Investimento. A mentoria, ela individualmente, hoje, quem quiser pesquisar no nosso checkout, né, na nossa plataforma, ela é de R$ 2.907, mas trazendo-a para a possibilidade do atendimento em um grupo pequeno, como disse o professor Jairo, são poucas vagas, aproveitem. Trago por menos de R$ 50 por mês, o que eu chamo de mentoria método 5D. É uma turma que ficará abril, maio, junho. São 5 encontros diluídos em quinzenas, que perdurará 3 meses. Então, essa é a proposta, né, da organização financeira. Entendo em que pé estou, gero disciplina, findo no desejo. Aí, a partir do desejo, nós vamos entender os produtos que existem no mercado e como alcançar o desfrute. O desfrute não é da noite para o dia, ele será com o tempo. E aqui eu fecho minha fala, tá? Tá nesse QR Code, o acesso à mentoria e a reflexão que fica: seu futuro financeiro nada mais é do que reflexo das decisões que nós evitamos tomar hoje. Tenho o acesso no LinkedIn, Instagram, canal do YouTube, tá por ali. Se tiverem dúvidas, à vontade, fica aqui para respondê-las, tá? Seja sobre dicas da organização financeira, sejam outros assuntos quaisquer. Eu acho que aqui, deixa eu ver uma coisinha, fiquem à vontade. Não sei se a Isar está por aí, se ela quer dar um depoimento.
Oi, Isa, tudo bem? Boa noite, meu querido. Hoje conseguiu, né, querido? Ok, não sei se a Isa está com áudio. A mãozinha eu já vi que está por aqui, Isa. Não sei se você está com áudio disponível. Está me ouvindo, professor? Estou aqui, muito bem. Não sei se quer dar Ah, um depoimento por ter participado da turma inicial do ano. desculpa aqui de ter demorado para abrir o microfone, é que eu não tinha encontrado aqui. Tenho sim o depoimento de ter participado. Para mim foi extremamente útil, né? Tanto que estou aqui assistindo, porque é sempre muito bom ouvir as suas palavras novamente, e foi de grande ajuda mesmo. Tinha coisas que eu não enxergava que e tal. A gente olha muito para o macro, não olha nos detalhes. Eram muitas coisas impulsivas, compras impulsivas e tal, e me ajudou bastante, muito. Foi muito útil e está sendo, né? Porque é um processo e eu estou nele no começo e vou continuar assim até chegar no desfrute. Muito bom, Isa. Muito obrigado, viu? Esse não foi combinado, né? Esse não. Foi espontâneo, né? Muito bom. Se tiverem dúvidas sobre o que nós trouxemos nos slides, as dicas de organização financeira, não se endividem, impulso, segura impulso, regra das 24 horas, nada da comparação social. Oi, Vitor, por gentileza, meu querido. Mr. Jarbas, boa noite. Consegue me ouvir? Perfeito. Ah, maravilha. Primeiramente, quero parabenizar pela palestra, um conteúdo sensacional. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte: a minha família, alguns membros da minha família, têm certa dificuldade em se organizar financeiramente. Vou dar o exemplo da minha mãe. Conforme os anos foram passando, ela foi ganhando mais dinheiro e acabou gastando mais dinheiro também. E vai chegar algum momento que isso fica insustentável. Então, eu queria saber qual conselho o senhor daria para o primeiro passo que ela poderia dar para começar a se organizar? Porque ela tem algumas dívidas, essas dívidas levam tempo para pagar, mas claro que criando alguns hábitos, eu acredito que ela conseguiria sair dessas dívidas mais rápido. Queria saber se o senhor tem uma dica simples para ela dar esse primeiro passo. Muito bom, Vitor, né? Acho Uma que, pergunta bem pessoal, professor. claro, né? Mas ela não é exclusiva, por incrível que pareça, né? Não é exclusiva. Nós temos cenários, Vitor, de famílias, principalmente de quem é da geração Coca-Cola, o Baby Boomer, que viveu um cenário no Brasil de altas inflações. Então, talvez, não conheço, né? Mas talvez uma relação assim familiar de quem ainda faz compra do mês e, por vezes, tem até estoque de alguns produtos em casa, com medo do aumento de preços, né? E isso daí é resquício lá dos anos 80, anos 90. Inclusive, com poucas oportunidades de investimentos que nos chegavam. Exemplo, no máximo assim, às vezes a pessoa tem um medo de sair da caderneta de poupança, porque acha que o dinheiro está sob o seu controle, e investir no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro, traz um retorno superior à poupança, mas a pessoa fica com receio de. E, por acaso, os próprios bancos investem em Tesouro Direto para poder alimentar os CDBs, inclusive. Então, nessa leitura, assim, de ter a percepção das dívidas, né, que não é exclusividade, como eu falei, pensar naquelas dívidas que são mais comprometedoras, né? Tem algumas que a gente não pode pensar em deixar de pagar. Então, exemplo, né? A gente não precisa saber se aplica, depois a gente pode dialogar, enfim.
estou devendo, assim, tem um imóvel financiado, não convém deixar de pagar, porque ele pode ser tomado e vai a leilão. Então, é uma dívida que, por vezes, assim, opa, está sufocando, mas eu não posso deixar de. Não posso deixar de pagar, talvez, o financiamento do veículo, porque pode ser retirado. E estimar que não necessariamente eu preciso começar pelas dívidas que pagam, têm mais juros, e sim aquelas que podem me trazer um prejuízo de imediato. Compreendido? Assim, é melhor pagar o financiamento do Entendo. carro, porque eu posso perdê-lo, do que talvez pagar o cartão de crédito na totalidade naquele mês. Por mais que isso não seja aconselhável também. Cartão de crédito, a gente diz que você tem que pagar a totalidade. Mas se meu pensamento foi que o cartão de crédito é uma extensão da minha renda, eu me comprometi, entre pagar o cartão de crédito e pagar o financiamento do imóvel, eu vou pagar o do imóvel. Compreendido assim a ideia? Sim, sim, bem esclarecedor. Ah, Um outro ponto que eu queria ressaltar é que quando o senhor falou da questão do emocional, eu vi várias pessoas da minha família, porque algumas pessoas daqui simplesmente não conseguem ver dinheiro parado na conta. Não pensa em guardar ele para futuramente. Precisa gastar porque precisa, não pode ficar parado de jeito nenhum. Então, eu acho que, complementando, uma das outras coisas que eu vou ter que trabalhar aqui em casa é essa questão emocional. Para ter justamente essa visão de longo prazo, de que você pode gastar o seu dinheiro em algum outro momento, futuramente, deixar esse dinheiro investido, o emocional faz toda a diferença. Eu presencio isso diariamente aqui em casa. Mas agradeço mais uma vez pela atenção, professor, parabenizo pelo conteúdo que foi abordado e agradeço as dicas também, viu? eu, Obrigado. eu quem agradeço sua presença, Vitor. Acho que a Isaac quer contribuir com o seu comentário. Oi, Isaac. Eu quero, e é assim, mais diretamente para o Vitor, né? É, eu tenho esses hábitos, eu tinha e estou controlando esses hábitos que o professor Jarbas acabou de falar, de consumir, de comprar em grandes quantidades as coisas, e agora eu estou com um fator limitante, que é a idade, tá? Então, corrigir isso é uma coisa meio que difícil, mas é uma coisa natural na gente que tem mais idade, porque a gente vem de outras épocas, onde a gente comprava coisas em grande quantidade, em função de inflação, em função de um monte de coisa, e achava, puxa vida, vamos tentar prover da melhor maneira possível, fazer as coisas da melhor maneira possível. São hábitos difíceis da gente deixar. Até hoje eu faço comida, eu compro alimento, como se na minha casa tivesse 12 pessoas. Não tem, tá? Então, é um desperdício, é um grande dinheiro, é uma coisa, é aproveitar uma promoção, é porque um filho está precisando de uma coisa, um neto está precisando de outra, e a gente vai nessa pegada diferente. O curso me ajudou muito, tá, Vitor? Vê se você sabe, coloca a sua família inteira aqui no curso, porque ele mostra para a gente de uma forma muito clara. Ou então, você passe para eles de forma bem clara. Porque depois, quando chega numa idade como a minha, que a gente tem um monte de limitações, você começa a correr atrás do prejuízo para não ficar dependente de nenhum familiar, para a gente ter autonomia financeira. Era isso, professor. Belas palavras, Isaac. Aprovada com louvor, né? Merece o certificado com nota 10, viu, Isaac? Mas é essa a ideia mesmo, Vitor. É muito difícil porque desde a nossa infância ouvimos a negatividade do dinheiro, né, a prosperidade, né? Então, aquele conceito, por vezes, né, tenhamos aqui nesse diálogo quem representa o primeiro da família que saiu desse ciclo, que é muito difícil. E você, de repente, assim, prosperou. E você observa no seu entorno, no ambiente familiar, que as pessoas não conseguem, elas estão ali patinando, não saem, por quê? Consumo, consumo, e às vezes somente pela comparação social, para mostrar ao outro, ou porque crê que se não tiver aquilo, não sabe sobre o dia de amanhã. E como eu digo aqui, fechando esse comentário, quando eu ouço alguém que me diz assim, eu fiz isso porque só se vive uma vez, né?
quando na verdade isso é uma mentira, né? Você, todo dia, quando acorda, você vive. A gente pode falar que só se morre uma vez, mas o viver é todos os dias, ao acordar, conseguir abrir os olhos, sair da cama, é um dia de vida. E como a gente não sabe, né, quando esse dia final chegará, vive-se como se não houvesse amanhã. E qual é o grande receio? Eu chegar a uma fase à frente da vida, dependendo de terceiros. Como nós estamos deixando os filhos de lado, adotando pets, talvez eu nem consiga ter esse auxílio que eu estimava que foi terceirizado para o eu do futuro. Então a gente está numa situação muito delicada. E a Exato trouxe um depoimento de Baby Boomer e Geração X. E quem dá consultoria para empresas, o professor Jairo também está nesse pé, a gente fala que uma das grandes questões é quando a empresa gera o estoque, que é o capital de giro, é o fluxo de caixa que está parado. E a gente faz isso com o nosso CPF. Um monte de itens em casa que não vai usar, né, e está gerando ali o estoque desnecessário. Então, a percepção do propósito, que eu coloquei em um dos slides, o desapego. Comigo, se entra uma peça, sai outra. É desapegar. E isso faz com que recebamos em dobro, né? Que é a proposta de fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas obrigado, Isaac, pela contribuição. Oi, Gui. Acho para todo mundo, vocês estão conseguindo me ouvir? Chegando bem. Professor, obrigado pela palestra, muito boa, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma noite com vocês. Com certeza, assim, se a Isa ela não é comissionada do curso, ela é uma boa aluna, porque falou muito bem. Mas, assim, vou passar aqui os links para a minha família, porque eu acho que envolve também uma questão de comunidade. A gente está sempre junto, os nossos hábitos acabam passando um para o outro. Então, se a mudança vem de um, acho que ela pode vir de todos e isso vai ajudar a família como um todo. Ouvindo os depoimentos, daí eu acredito que essa mudança vai ser muito, muito boa, vai ser ótima aqui na nossa vida. E, professor, só tirando uma dúvida que não ficou muito claro para mim. A gente tem um método que funcionaria para o CNPJ, que seja dedicado ao CNPJ, porque eu tenho interesse também em adquirir mais para frente. Perfeito, Gui. Então, valeu o depoimento, né, porque o difícil mesmo é a ambiência, né? É normal. E conforme a gente vai moldando nossos círculos, vai ditando cada vez mais quem a gente se constrói de fato, né? Com quem a gente anda, os hábitos que a gente replica, isso é natural. E com o propósito da vida não é diferente. Mark Twain traz que os 2 dias mais importantes da vida são o dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. E a segunda colocação, sim, para a CNPJ, eu uso o método CSI, que é colocar-se na cena do crime, né? Que é coletar, sintetizar e interpretar. Então, é visitar empresas, coleta ali os dados, resume, sintetiza e vai ali interpretá-los para você verificar melhorias, né, naquilo que se propõe. Acho que tem aí tem o David, que está aí conosco, que já participou também do CSI, porque como nós não temos braço para atender tantas empresas, né, tem um programa de formação, mas é um outro contexto, né? Posso te passar também, ele se encontra lá no professorjarbas.com.br. Se quiser olhar por lá, tá, Gui? Se não for incômodo, é professorjarbas.com.br. Por lá a gente encontra o método CSI também explanado e o que ele entrega, né, na formação. Professor, muito obrigado. Eu quem agradeço aí a participação. Ok. Mais alguma pergunta? Se tiver alguma colocação? Não, perfeito, David. Ô, Marli, obrigado por sua presença. Faz tempo que não a vejo. Precisamos marcar um café. Muito bom. O Léo também está aí. Legal, bom tê-lo conosco, viu? Trabalhador, né, Léo?
Obrigado, viu? Muito bom, Marli. Sempre bem-vinda. Muito 10. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Para quem quiser, ok, parei. Para quem quiser abrir a câmera, para a gente fazer aquele registro final, e aí vai aquele registro da. Quem puder, né? Eita, olha o Léo aí, né? Hoje não tem jogo do Corinthians, tá... não tá alvinegro, né? Ó, Márcio também, Jairo, Gui, muito bom. Futebol não tá animando muito, né, amigo? Vê a seleção, né? Mas seu time tem técnico, né? Isso é bom, né? Muito legal. Então é o. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de captura. Vamos lá. 3, 2, 1. Acho que foi. Aí fica aqui o registro. Muito 10. Então, só muito obrigado, tá? Quem tiver mais alguma pergunta, alguma contribuição, por gentileza, qualquer dúvida sobre o método, pode chamar no WhatsApp. A proposta é organização financeira. Sei o quão é difícil fazer sozinho, por mais que sempre estimemos que a gente consegue. Mas quem vai com acompanhamento, com certeza vai mais fácil, né? Então, essa é a ideia aqui, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.